Ó, se liga só, nesse vídeo eu quero te contar um segredo. Eu quero te contar como que você sai do operacional sendo designer. E não somente sair do operacional, mas como que você se torna um criativo estratégico. Qual que é a diferença? O criativo operacional, né, o design operacional, ele é um fornecedor gráfico, ou seja, ele recebe a demanda, ele não tem muita opinião e ele só recebe ali alterações e pronto, acabou. Olha, resolve isso, a demanda é essa, o prazo é esse, te vira, né? Muitas vezes é isso que acontece. Principalmente no mercado de lançamento, no mercado digital mesmo, sabe? Aquela coisa bem saturada, digamos assim. E, olha, sendo sincero com você, isso vai acontecer por um motivo simples. Olha só esse gráfico, né? Vamos imaginar esse gráfico aqui agora e a gente tem o seguinte, a gente tem a empresa, a gente tem um público e no meio disso a gente tem o produto. Ou seja, o nosso trabalho, né, como um prestador de serviços é ajudar a empresa a pegar o produto e vender para o seu público. Independente se você é copy, designer, editor de vídeo. Nosso produto, né, nós como prestadores de serviço, temos um produto que ajuda outras empresas a venderem seus produtos para os seus clientes. Então, o que acontece é o seguinte, nesse gráfico a gente tem a empresa e até o produto, geralmente, temos um tempo maior. Ou seja, o período de estratégia, de branding, de posicionamento, de conceito de campanha, enfim, toda essa parte mais burocrática, essa parte que exige realmente um esforço maior, vai levar mais tempo. Isso é fácil de entender. E aí sobra um pequeno espaço no final entre o produto e o cliente que nós, como ali uma posição abaixo que está no operacional, né? Então a gente tem nesses dois lados, né? Do produto para cá, a gente tem a estratégia, a parte mais estratégica do negócio de tomada de decisão, e para cá a gente tem a parte mais operacional, ou seja, define as coisas na estratégia, o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, para que depois a operação execute aquilo. Né? Isso é prático de entender. Então, o que acontece é que o designer, que é um fornecedor gráfico, ele está, né, do lado de cá, do lado que não toma decisões junto com o cliente. Ele é apenas um fornecedor, ele é apenas ali um operador que recebe a demanda, tem o prazo, executa e entrega. Ele não toma decisões, ele não ajuda a empresa a pensar também. Então, ele é só apenas mais uma peça, digamos assim, desse quebra-cabeça, mas não faz parte de quem escolheu a pintura do quebra-cabeça. Entende a compreensão aqui? Tem um quebra-cabeça e tem ali as peças. Então tem os funcionários, tem ali as pessoas que trabalham nessa empresa, tem o branding que vai ser uma peça e tal, mas não faz parte de escolher qual que vai ser essa pintura, né? Qual que vai ser essa imagem ali a ser realizada. Então, o que acontece muitas vezes é que nessa ponte, o design ele é essa ferramenta. Ou seja, o design ele vai ajudar a empresa a pegar essa mensagem que foi criada e traduzir isso para o cliente. Perfeito? Então, o designer ele tem essa missão de traduzir uma mensagem visualmente para falar com o público. Só que se ele é só apenas um fornecedor gráfico, ele é apenas um operador, ele vai traduzir aquilo e às vezes pode ter dois problemas. A interpretação, ou seja, ele pode interpretar errado e aí vai ter alteração, vai ter refação, que aí porque ele não fez parte. Ele não fez parte da parte estratégica, ele não ajudou a tomar decisões. Então pode ter refação, pode ter alterações ali, porque ele simplesmente recebeu um briefing, não recebeu tantas informações e não participou da construção daquilo. E aí, o segundo ponto que pode acontecer é validação, ou seja, o prazo acaba sendo menor para a parte da operação, consequentemente não tem tempo para validar se ficou bom, validar se realmente vai dar certo aquele teste de criativo, de página, de identidade visual com um pequeno público, por exemplo, porque o tempo já está escasso. O tempo maior foi gasto em definir a mensagem, o posicionamento e definir aquela construção da narrativa, daquela campanha específica, enfim, foi pensado naquilo.
E o prazo fica muito espremido para quem está na ponta, né? Para quem simplesmente agora vai receber uma copy, vai fazer a página e vai entregar. E o que acontece muitas vezes é isso. O designer ele está nessa ponta entre pegar algo que está mais abstrato, uma copy, um conceito, né, que existe, é forte aquilo, é válido, mas está abstrato ainda, não está visual, né? Para ir para uma página, para ir, sei lá, para um criativo, ainda não tem força, né? Não está concreto no mundo. E aí, gasta um tempo nisso, o designer fica com um prazo ali, né? Ele chega a ficar com aquele prazo muito apertado, porque só falta ele para colocar para rodar nos anúncios a campanha. Geralmente é isso, né? Então, a página, o criativo, tudo chega para o designer ali e ele está nessa ponta. E ali tem uma pressão muito grande, né? Porque, cara, vem construindo, né, uma narrativa, a pressão fica grande porque a expectativa é alta de vender, né? Todo mundo quer vender bem nos seus negócios. Chega essa pressão alta, o designer está nesse ponto aqui de pressão para soltar, né? Só falta ele agora para soltar tudo, para as campanhas rodarem, enfim. E aí fica nessa pressão, poucos prazos, não tem tempo para respirar, né? Respirar aquela criação. Então você cria o criativo, pô, ficou bom, ficou bonito aqui, a cópia e tal, e já entrega. Não teve tempo de respirar. Poxa, será que dá para melhorar isso aqui? Eu acabei, fiz aqui o visual, coloquei a cópia e tal, ou a página, ou a identidade que seja. Beleza, vou entregar. Mas não tem margem para respirar. Poxa, vou ficar aqui pelo menos um dia vendo aonde que eu posso melhorar esse criativo. Ou pelo menos gerar mais testes. Então é muito comum que nessa ponta, né, quem está nessa ponta operacional, seja o designer, até copywriters, outros profissionais que realmente estão nessa parte operacional do negócio, geralmente vai ter essa pressão maior, porque só falta ele para colocar tudo para rodar. Então, eu quero te convidar a pensar nisso. Como que você sai do criativo, do designer comum para o criativo estratégico? Eu te mostrei agora que esse, então, é o profissional que cobra menos, não consegue aumentar seus preços, não consegue gerar mais resultado para o cliente e ele muitas vezes não é tão valorizado, porque muitas vezes ele está ali naquela ponta de força, poxa, se o cara não aguentar isso aqui, eu vou trocar ele, né? É como se fosse realmente uma peça, essa peça que não aguentou a força, né, não aguentou a pressão aqui da torneira, vamos trocar uma outra. Né? Então, é muito comum acontecer isso. Poxa, o designer fica com essa fama. Né? Poxa, eu contratei designer, ele é enrolado. Só que o que acontece muitas vezes é o seguinte, ou o designer não se posiciona de forma coerente para cobrar um pouco mais e ter o preço justo e não precisar pegar diversos clientes ali, ou ele vai acabar realmente não aguentando entregar tanta coisa para um cliente ou para vários, porque ele não cobrou o preço justo. E é muito comum no mercado hoje cliente querer tudo para ontem. A gente sabe que a gente está vivendo num mercado, você pode falar o contrário, tá? Mas de experiências que eu já tive com outros clientes, assim, mais de 7 anos no mercado e alunos que falam para mim, outros amigos da mesma profissão que falam, cara, realmente o mercado está acelerado. Não tem muito o que você fazer, ainda mais com a IA agora, né, dando ferramentas para acelerar as criações, isso é muito bom. Eu vou fazer um vídeo depois explicando, né, como que a IA, cara, o melhor momento para você ser designer é agora com a IA, não tem outro momento melhor do que esse. Mas ao mesmo tempo, se você continua no operacional, você pode ser prejudicado se você não souber tomar as decisões corretas. Porque, por exemplo, se você é um designer que faz muito criativo, né, muitos testes e anúncios ali, cara, agora a IA pode facilitar para você criar mais rápido e criar mais, automaticamente facilitando o seu processo. Agora, é também você saber se posicionar diante do cliente. Cliente, ó, seguinte, agora com a IA dá para acelerar, dá, mas ó, vamos acelerar de forma natural. O meu posicionamento é esse, eu vou te entregar um trabalho bom, bem feito, eu te garanto. Agora, eu preciso de tempo, certo? Então, para o processo criativo, eu acho que talvez para o designer, o tempo realmente é o que mais pesa, porque criar algo exige tempo. Às vezes sai rápido, às vezes não sai. Não é questão de bloqueio criativo, é que, cara, imagina você criar 10 criativos num dia, 20 criativos num dia. Dá para criar? Dá. Dá para fazer com IA? Dá. Mas eu tenho a pensar que quanto mais
você faz num período de tempo curto pode treinar o seu olhar, mas também pode cansar essa mente criativa, né? Porque, cara, é criatividade, é mente. Então você pode ficar exausto, né? Vai ter essa exaustão acontecendo. Agora que eu te mostrei o que é esse criativo comum, esse designer comum que não consegue cobrar mais, que não consegue crescer cada vez mais no seu negócio, eu quero te mostrar o caminho para esse designer estratégico, esse criativo estratégico. E aqui eu coloquei designer e criativo para que você entenda as palavras, né? O designer, ele é ali o cara do design, ele é o cara gráfico, o fornecedor gráfico. E o estratégico, o criativo, ele já é esse profissional que sai um pouco do básico, né? Do mínimo ali, né? Do médio. Então, ele é esse designer eminente, ou seja, aquele ou aquela que se destaca acima da média. Então, você pode ser mediano, faz o que te falam e te entregam ali, o prazo é esse, pronto, acabou. Ou você pode ser um cara mais estratégico, um cara que realmente ajuda os clientes a tomarem decisões. E fazer parte daquela parte que eu te falei, aquela parte de trás, né? Que você sai dessa parte da ponta e você vem para essa parte mais anterior, ajudando o cliente a tomar decisões. E aí você consegue cobrar mais por isso, você consegue estar numa posição que agora você não recebe demanda, você gera demanda. Tá, mas aí vai ter o designer, alguém vai ter que fazer isso. Beleza, mas aí vai de você saber qual que é a sua posição no mercado. De repente, para você, não faz sentido ser um criativo estratégico. Pode ser que não faça. De repente, para você, o seu negócio é crescer a carreira em uma empresa. Então você vai crescendo no seu cargo. E aí tem um crescimento olhando para cima e para os lados. Verticalmente, você pode ser o criativo que vai crescer numa empresa, subindo de cargos. Ou você pode crescer lateralmente, né, de horizontalmente, atendendo mais clientes, empresas e clientes melhores. Não quer dizer mais quantidade, mas sim qualidade. Nesse formato, então, você pode atender ali 2, 3 clientes por mês, um cliente a cada 6 meses. Eu já vi empresas que fazem isso. Pega um único cliente, atende ele 6 meses, criando toda a estratégia, todo o branding, todas as entregas de manual de marca, carrossel e tal, mas como um escopo principal, começo, meio e fim. Estruturando essa empresa para que um outro profissional operante, né, um designer que vai operar aquilo, fazer aquele projeto. Então, é você entender, beleza, se eu quero ser um designer operante, que é o cara que não vai ter que empreender, o cara vai crescer dentro de um único cargo, a sua questão agora é saber como então você gera mais valor para aquela empresa. Você vai crescendo ao ponto de ser um diretor de criação, comandando uma equipe que vai estar na parte operante. Então você vai crescendo ali dentro desse cargo. É claro que você não vai conseguir crescer tanto, por exemplo, sair de um designer que cobra R$ 3.000 fixo, entre aspas, como um CLT nessa empresa, e cobrar 30 do dia para a noite. Mas você pode ir crescendo ao ponto de ser um diretor de criação, cobrando 15, 20, tendo um bom cargo numa empresa. E aí você vai ter ali já isso. Agora, para você escalar e crescer mais, aí realmente é montar uma agência, uma estrutura, uma empresa, é você ser um estúdio, uma consultoria de marca. Aí você vai ter que ir para um outro lado, que já é um pouco indo para o lado estratégico, que é você crescer horizontalmente. Então é você começar a identificar do que eu te falei aqui agora, qual desses lados você se encaixa mais. E aí, indo agora, né, eu falei que ia explicar, não expliquei, entrei em outros assuntos. O lado mais estratégico. Qual que é a diferença do designer comum para o criativo estratégico? A diferença é que o comum, ele é o fornecedor e o criativo estratégico, ele é esse consultor. Ou seja, o cliente vem até você para consultar. Marcos, eu quero tomar essa decisão. Você acha que é interessante? Eu quero criar uma experiência física para os meus clientes. Eu quero criar uma plataforma de aulas mais bonita, mais elegante, mais didática para as pessoas consumirem o meu produto, por exemplo. Beleza, cliente, olha, vamos criar desse jeito, por causa disso. Mas primeiro, quais percepções você quer causar? Como que você quer atingir esse cara? Como que nós vamos pensar no fluxo de conhecimento? Como que a pessoa te conhece? Desde a ponta, né? Então, por exemplo, a pessoa me conhece num anúncio. Então, cliente, eu vou te ajudar desde a pessoa ver um anúncio seu até ela entrar no seu checkout, até ela comprar o seu produto. Tem uma jornada de experiência aqui que tem vários pontos de contato. Então, o estratégico, ele entra muito mais
nesse meio termo entre você entender o que o cliente quer, ajudar ele a tomar a decisão, mas também gerar entregas para ele. Então você está meio que nesse termo aqui entre o operante e o estratégico. Esse é um caminho que eu acho mais interessante. Hoje, por exemplo, eu atuo assim. No meu negócio é basicamente essa posição que eu ocupo. Eu sou um designer, eu sou um criativo, eu abro Photoshop, eu abro Figma, Illustrator. Eu ainda estou na parte operacional do meu negócio porque o cliente me contrata. Hoje no meu negócio ele contrata eu porque ele quer o meu trabalho e não o trabalho da minha agência, do meu estúdio. Ele quer realmente o trabalho do Condé, o trabalho que você vai criar. Agora, se ele me contrata e eu delego tudo, hoje no meu modelo de negócio não faz sentido, porque eu vou perder a mão da qualidade e não necessariamente vai ser um trabalho que eu assinei. Percebe a diferença? Então, o cliente hoje ele compra de mim porque ele quer a minha entrega e não a entrega do meu estúdio, a entrega digamos, é do estúdio porque é eu que estou assinando, né? Mas não no sentido de eu não quero que você delegue isso, entende? Ele quer comprar realmente a entrega que eu tenho, porque no meu posicionamento hoje tende a ser algo mais artesanal, um posicionamento que você ainda está nessa parte operacional de criar, mas chega ao ponto de você não precisar pegar 5, 10, 20, 50 clientes no mês para bater um faturamento, né, para pagar as contas. E aí, aquela coisa, né, de você, para vender projetos mais caros, tem que entregar mais? Não necessariamente. O primeiro trabalho que eu vendi de logo foi R$ 20, num site chamado 20 Pila. Eu entreguei uma logo. E aí, se eu cobrar agora, então, para fazer uma identidade visual, eu vou entregar mais, eu tenho que cobrar mais caro? Então só porque é só uma logo é 20. Agora, se for identidade visual, é 100. Não quer dizer isso. Mas, perceba, quando eu vendi essa logo por R$ 20, eu percebi que, cara, eu tô aqui num site chamado 20 Pila, as pessoas querem um trabalho barato, rápido e mal feito. Não tem como você esperar uma logo incrível, um trabalho de brand por R$ 20. Não tem como. Da mesma forma, eu ficava pensando, tá, eu vendo isso aqui por 20, mas como é que tem X pessoa vendendo algo por, sei lá, por 50 mil, por 10 mil? Na época, eu via as pessoas, né, lançando cursos e tal, ensinando você a vender projetos de R$ 10 mil. Eu ficava vendo aquilo e falava, cara, é impossível, você está mentindo. Você está mentindo, meu irmão, porque eu estou vendendo aqui por R$ 20, chorando. Depois eu comecei a cobrar um pouco mais, eu vendi um trabalho por R$ 200, eu acho. E o cliente pediu desconto, ele pagou de 2 vezes. Era um cliente físico, né, da minha cidade. O cara pagou de 2 vezes de R$ 100, pediu desconto e, cara, ele saiu falando para as pessoas que estava barato, que estava caro. Pô, o cara lá cobrou R$ 200 de mim, cara, para fazer uma logo, você acredita? Eu fiquei como o cara ruim ainda da situação. Então, você imagina, como que eu estava nessa visão e vi as pessoas vendendo trabalhos por R$ 10 mil, falando que dava para vender R$ 10 mil com design. Fiquei pensando, falei, cara, você está mentindo, isso é mentira. Eu quero acreditar porque eu confio em você, mas é mentira. E depois eu comecei a perceber, cara, realmente, tem como. Tem como porque você deixa de ser, a percepção é outra, né? Deixa de ser aquele cara de R$ 20 e vira o cara que, não é que o cara cobra mais, mas o cara entrega muito mais para mim do que uma logo. E não quer dizer entregar mais no sentido de mais material, de mais aplicação, de entrega em si, mas o valor que aquilo gera. A entrega maior está no valor, o posicionamento e a clareza que você traz para os negócios. Então, o que mais acontece hoje em empresas, problemas de vendas, geralmente está em problema de comunicação. Tem ruídos na comunicação, é o que mais acontece. A empresa não consegue ser clara o suficiente para comunicar os seus valores, os seus diferenciais, ela se posicionar de fato, não como uma empresa melhor, mas a única que resolve aquele problema. Então, uma empresa bem posicionada é aquela que mostra que ela é única. Ela é a única que resolve X problema. E não a melhor que resolve, mas ela é a única que resolve aquele problema daquele jeito, naquela experiência. E é claro também,
tem motivos para você mostrar que sim, a empresa é melhor. E aí, como eu te falei, os grandes problemas em empresas é isso, são ruídos na comunicação. E o designer que está no operacional, ele não é o cara que resolve isso. Não é o cara que resolve o ruído de comunicação. Ele é o cara que vai executar o briefing. O criativo estratégico, ele é o criativo que está naquela parte anterior que eu falei para você, que ajuda os clientes a entenderem qual que é o ruído de comunicação, como que resolve esse ruído, para dar instruções para a parte operacional da empresa, que não é somente o designer, mas vai ter a parte de copy, de web, do time de vendas. É esse criativo estratégico que ajuda a empresa a ter mais clareza. Bom, eu espero que eu tenha te explicado esse conceito, espero que você tenha entendido. Eu gostaria muito de te ouvir aqui embaixo nos comentários o que você achou, se fez sentido o que eu te falei, se você concorda, se você discorda. Vai ser realmente uma alegria te ouvir para entender também qual que é a sua opinião. Se você realmente gostou e vê que faz sentido esse conteúdo, você pode curtir para que mais pessoas vejam também esse conteúdo e ajude também cada vez mais pessoas, tá bom? Detalhe importante, também o primeiro link da descrição aqui é o link da minha escola de design, a Escola Eminente, que eu te ajudo a se tornar esse criativo estratégico, que é o cara que não vai sair da operação, que não é o cara que vai fechar o Photoshop e não abrir nunca mais, mas é o cara que vai saber o que fazer quando abrir o Photoshop e saber quais decisões tomar para ajudar o cliente e levar esse pensamento, sair desse cara que só recebe demanda, só recebe briefing, prazo curto, esse cara que está naquele ponto de estresse, se tornando assim o profissional que vai ser consultado, o profissional que vai estar nas reuniões, que vai ajudar a tomar a decisão e não aquele profissional que simplesmente vai receber a demanda e pronto, acabou, tá bom? Te convido a conhecer a minha escola, é o primeiro link da descrição. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!